Bora pro próximo mangá, então. Capítulo 2 de Mama Yu Yu, né? Capítulo 2 com página colorida, maneira a página. Cara. O primeiro capítulo foi melhor, tá? Já vou falar isso já. Deixa eu falar o Gart. Gente, eu tô saindo aqui, tá? Valeu, obrigado pela live. Falou. Falou, Gart, tamo junto. Fala, mano. Falou. Que pariu. Enfim, Sakamoto Days, nós estamos... Caralho. Ó, Mama Yu Yu. Mama Yu Yu. 2, isso. Ô, nome merda, bom. com todo respeito, que nome ruim desse mangá, puta que pariu. Depois, quando vir pro inglês deve ter um nome melhorzinho. Mas velho. como será? Porque Mama é o nome da personagem, né? É o nome da mãe dele. Ou é Yu Yu? Yu Yu de Yu Yu Hakusho, né? Não, Yu Yu de Yusha, de herói, então. Coloca... talvez, Nossa tipo, senhora. O herói que mama. Ô, tinha... Quase um herói pra lá de folgado. Desculpa, que nome de merda, mano. Nossa senhora. Cara, eu vou dizer que eu me impressionei demais com esse mangá. Cara, eu não esperava nada desse mangá. Eu li a sinopse desse mangá, eu falei genérico. Eu vi as imagens, eu falei genérico. Eu li o mangá e eu falei, caraca, esse negócio tem uma coisa diferente. O design dos demônios eu achei muito legal. Pior que mas o que mano. mais me chamou a atenção de tudo é a quadrinização, cara. Ele faz umas coisas muito interessantes, cara, na quadrinização. Uma coisa interessante aqui é que, assim, a maior parte dos leitores eles curtiram, né, pelo capítulo, tal, que a gente não tinha recepção antes e tal. A arte, assim, foi algo que muita gente curtiu, né, achou única. Pra algumas pessoas até teve alguns comentários em fórum japonês que falou que lembrou um pouco, né? Lembra daquela página dos vários quadrados, hoje o Hobbs? De onde? Lembrou... Sabe aquela página tem vários quadrados, assim, um lado do outro? Aham, sim. Então, muita gente falou que lembrava um pouco do Tezuka, né? Também os mangás dos anos 60, 70, a quadrinização da primeira página era daquele jeito. Isso. E também, muita gente falou que leva, né, lembra um pouco que no caso dos efeitos que usa, né? Visualmente falando. Uhum. E pra construir a composição de alguns quadros. Né? Sabe depois daquele demônio apareceu aquele quadro, tem aquela página com vários quadros pequenininhos, tipo, no meio, tem aquela... Nossa, que página da hora, mano. Foi muito maneiro, muito maneiro. O design foi reutilizado, né, do capítulo 1, foi bem legal. Uhum. Só que é o seguinte, não foi uma paixão fixa, assim, dos leitores, né? Porque é diferente aqui do Ocidente, assim, muitas vezes, tipo, a galera consegue... tá convencido que pela arte o negócio vai ser foda pra caralho, né? Como diz o Nicolino no artigo dele, né? Que ele fez sobre Mama Yu Yu. Mas é aquilo, tipo, a gente tem que esperar os próximos capítulos. Os japoneses estão mais nessa vibe, porque, como a gente falou na live passada, parecia muito uma one shot. Parecia que, tipo, era um capítulo 1 ali e dava pra acabar, sabe? E Earthchild meio assim, deu medo. Mas não, acho que não vai ser Earthchild, não. Acho que vai ter alguma coisa esse mangá. Sim, vai ter alguma maneira aqui nesse mangá. Mas, cara, eu pessoalmente curti mais do que o. Qual é o outro mangá? O Kagura Pachi, né? Desse mangá. Porque eu acho que eu curto a abordagem que faz com a questão do herói e tal, e como reflete nesse mundo de magia que é misturado com urbano, né? Ela é um pouco da abordagem do Fujimoto um pouquinho e tal, tanto que foi ele que recomendou o mangá. É interessante. Tem gente que não curte o protagonista, né? Tipo, eu ir no mas eu acho legal porque ele tá tentando se encontrar ainda, porque ele quer ser um herói, quer se mostrar um herói, tá ligado? Então ele tá encontrando a personalidade dele ainda. Eu acho que a reflexão, a forma que esse mangá coloca a reflexão das coisas é muito interessante. Porque ele usa a quadrinização muito ao favor dele, sabe? Os personagens eles são muito expressivos nessa obra. Então cada coisa que acontece, a gente sente o impacto que aquilo tem que ter. Até tem uma cena daquele herói lá do outro mundo, que salvou o Cor-Léu, que ele tá, tipo, é um painelzinho pequeno dele, só olhando pro Cor-Léu. Mas é um painel muito simples, mas dá pra sentir, dá pra ver o sentimento que ele tem ali naquele pequeno espaço que ele desenhou o personagem. Então acho que ele é muito bom em expressar coisas nesse mangá. Seja pela arte, ou seja pela forma, pelo contexto que ele encaixa os personagens dele. Tanto que a arte dos demônios me lembrou um pouco das maldições de Jujutsu, né? Que tem essa coisa mais bizarra, mais maluca. Mas que não são à toa, não são brincadeira, sabe? E essas maldições brincam com os quadros do mangá, tanto que é uma coisa que eu acho que seria bem difícil de adaptar em anime, porque teria que ter uma criatividade a mais, né? Porque ele brinca com isso ao longo do mangá, como se a gente estivesse lendo realmente um mangá com maldições. Então, isso faz com que a gente queira estar ali pela arte, né, / quadrinização, mas também pela mensagem que ele traz. Eu só não entendi ainda eu não sei se a intenção dele é fazer algo mais slice of life ou se a intenção dele é seguir uma história mais linear, né? Sim, isso foi uma grande dúvida que surgiu com o capítulo 1, né? Que foi como que ele vai continuar essa história.
Já que tá fechadinho, o cara morreu, né? O herói verdadeiro morreu, né? Isso é bem impactante, inclusive. Ou vai ser aquele mangá de o vilão da semana? Eu estaria satisfeito com ambos, assim, mas se ele tivesse uma reflexão legal em cada vilão da semana, mas aí tivesse algum ponto que fosse linear também. Porque aquilo, o que me dá essa vibe é que, tipo, heróis não são aquela coisa, né, pra universo, assim. Tipo, eles são mais um título de, tipo assim, bora bater uma foto do que algo, tipo, que o capa, espada, lemas, sabe? E o demônio não são aquilo tudo, né, que pintam em obras, é mais uma criatura que existe ali, sabe? Eu acho que... O urbanismo ali é bem bacana, assim. Eu acho que... A ambientação desse mangá é interessante, porque é o nosso mundo, mas tem partes que são medievais também, sabe? É diferente esse mangá. Assim, eu não entendi ainda. Ele vai explicar, óbvio, ao longo do tempo isso aí. Mas eu acho que ele tá querendo mostrar pra gente que ele tem algo ali que ele quer, é uma mensagem que ele quer passar. E isso me lembrou muito o Boku no Hero no início, né? Que tinha muito aquela questão do que é ser um herói. Qual que é a ideia do herói na vida das pessoas? Porque todo mundo imagina um herói, um super-homem da vida, né? Uma pessoa que salva vidas e tal. Mas às vezes ser um herói é fazer coisas simples, como ele mesmo citou no mangá, né? Às vezes, só o fato de você acordar de manhã, ir pra fazer suas obrigações, ir pra aula, fazer pequenos gestos positivos, como ele fez pra aquele menino lá, já te torna um herói. Eu acho que esse questionamento me pega bastante, assim. O Boku no Hero me pegava muito essa ideia. E ser um herói é muito mais do que salvar vidas, fazer coisas grandiosas. Ser um herói também tá nas coisas pequenas. E esse mangá traz essa discussão. Coisa que Boku no Hero, pra mim, perdeu um pouco com o tempo. E agora esse mangá traz de volta. Eu acho que isso faz com que eu me interesse pelo protagonista, porque ele não é só um cara que ganhou um poder e tá aí e foi abençoado, sabe? Ele tem uma personalidade por trás que faz ser interessante a gente ver como que ele vai desenvolver isso. Sim. Podia ter esperar, mas bem positivo, assim, minha impressão sobre o mangá. O Daniel citou, inteligente, o Daniel citou um negócio bem legal, que é a parada de que tá bom, a arte é interessante, mas não é isso que vai fisgar, obviamente, porque mangás que a gente já comentou aqui no WB que foram cancelados, Red Rouge, chama arte legal, que a gente já postou o podcast, tem também o Soft Symphony, que é absurdo, a Yashimon, enfim, a arte não é um parâmetro bem específico, mas algo que é charmoso e agradável e constrói a história melhor. Nesse caso, eu acho que vai ser um A mais, assim, bem positivo pro mangá. Então, eu acho que se usar a favor, vai ser maneiro. Pelo menos é algum mangá diferente que lançou, não é a mesma coisa de sempre. Tem alguma coisa. Eu tô pedindo, que desde que eu entrei aqui eu pedi alguma coisa diferente, pelo menos tá tendo. Ele brinca com essa ideia de ser algo aparentemente genérico, mas fazer diferente, né? A sinopse era, o suco do genérico, né? Não, porque um herói, o rei demônio, tá... Não, subverte totalmente isso, né? E aí tu vai ler, tu vai ver outra coisa. Ele brinca, ele coloca literalmente o dilema do herói, né? Literal, todo mangá shonen tem o dilema do herói, né? Mas assim, esse ele pega literal que é ser um herói e coloca isso como dilema no mundo. É exatamente isso que o De Tudo Um Pouco falou, né? O dilema do herói em uma era pacífica. Ele tá tentando... Eu acho que não é só o fato de ser uma era pacífica, mas sim se conhecer, entender o que significa ser um herói, porque ele não tem um conceito disso. Pra ele, um herói só faz coisas grandiosas, né? Como foi citado os antepassados dele. E ele não entende que às vezes ser um herói é diferente disso. Ele salvou um cara que era muito mais forte que ele de um demônio e foi abençoado com isso, isso já tornou ele um herói. Ele salvou uma criança que sofreu bullying, isso já faz dele um herói. E ele ainda não entendeu bem que ele já é um herói pra muita gente. Só que ele também ajudou uma senhorinha também a carregar coisas no começo. Então essas coisas simples assim que eu acho interessante, sabe? Me lembrou, assim, esse personagem, o design dele, me lembrou um pouco do Denji, não sei porquê, acho que talvez o fato dele se fuder mas não se arrepender do que ele fez, né? O estilo, assim, dele, sabe? De, tipo, ele se dá muito mal nas situações, mas ele se sente realizado, sabe? Então, eu gostei dele, assim, ele não é o tipo de personagem que foge, ele só é um personagem que tá buscando respostas e não se entende a si mesmo. Eu acho que isso, pra desenvolver uma história, é muito importante. Tem como ele fazer isso ao longo dos capítulos.